Primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né, nessa reunião. Vamos ser curtos e breves, né? Que é um assunto bem simples a ser comentado hoje, a ser trabalhado hoje, mas para conhecimento, né, de todo mundo. Né? Acredito que todos já sabem o do SAEB, que nós vamos receber, mas para a gente poder fazer esse ajuste antes das férias, antes de vocês poderem entrar de férias, para vocês já irem amadurecendo, pensando para quando voltar não ser pego de surpresa, né? A gente resolveu fazer esse bate-papo, essa conversa aqui agora nesse momento, tá bom? Então, o nosso assunto principal vai ser sobre o SAEB. Quero agradecer aí a presença das escolas, né, a Luísa, a escola Nelson, a escola Manuel, né, que são as escolas que estão envolvidos nesse processo, né, do SAEB agora para este ano de 2021. Se ele vai acontecer de fato ou não, não sabemos ainda, mas já tem data até prevista para a realização do SAEB. Se ela poderá ser adiada, né, para o próximo ano, nós não sabemos, tudo depende aí de como a pandemia vai se desenrolar durante o restante desse ano, no segundo semestre desse ano. Mas a atividade tem que ser trabalhada, tem que ser programada, já pensando que realmente vai acontecer, tá bom? Sendo assim, eu quero comentar com vocês que somos aqui na CEMED em 3, dentro dessa equipe para o SAEB, né? Eu, professor Demerson, né? A professora Ivanda, né? E a professora Delci, né? Vamos acompanhá-los, dar esse suporte, né, no que for necessário, que vocês precisarem, para a gente junto poder realizar esse trabalho do SAEB. Queremos, juntos com vocês, ouvir também algumas ideias, né, que vocês possam ter sobre isso, né, e tentar desenvolver um trabalho tanto positivo para o professor quanto para o aluno que vai participar. Mas, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês aqui o que nós fizemos como ferramenta de apoio para esse desenvolvimento, né? Então, aqui no nosso portal, para vocês já poderem ver, todos os professores têm acesso, independentemente da disciplina que o professor está, você tem acesso a essa atividade que eu coloquei aqui no portal, junto com as meninas, né? Mas ela é propriamente dita para exclusivamente o pessoal do SAEB, né? Mas todos poderão ter acesso. Então, como vocês já acessam o portal, já estão acostumados com essa visualização, eu acredito que muitos de vocês já tiveram curiosidade de vir nesse campo aqui, educação, né, projetos educacionais. Né? Se você clicar em projetos educacionais, ele vai entrar em um ambiente onde você pode visualizar vários projetos que estão acontecendo ou que já aconteceram aqui no nosso município. Nem todos os projetos a gente conseguiu registrar, mas aqueles que foram de maior impacto a gente conseguiu colocar aqui e programar. Então, você pode observar que aqui dentro do portal, né, nós temos aqui o projeto SAEB, o projeto Oficina de Literatura, que já aconteceu, né, o projeto ProERD, que vem agora para o dia 13 de setembro, né, aí vem o projeto que vocês já fizeram, Mães, né, projeto Emoções em algumas escolas, Alfabetizar para Valer, que está acontecendo, né, o projeto do Instituto Estre, que já aconteceu parte dele, ainda tem mais coisa para acontecer, e o projeto Meu São João. Então, aqui nessa base, o nosso foco é o projeto SAEB. Então, você, professor, professora, né, poderá entrar diretamente aqui no projeto SAEB. Ao clicar nele, você vai ter acesso a conteúdos, né, focados para o projeto SAEB e informações que são importantes para a gente poder conhecer. Diferente de outros anos, né, quem aqui está na sala conosco que já participou do projeto SAEB nos anos anteriores? Se manifeste aí, levante a mãozinha ou coloca eu no chat aí, só para a gente poder saber. Né, quem está aqui na sala que já participou em anos anteriores do SAEB? Ninguém? Pronto. Então, deixa eu explicar primeiro, né, a importância dele, por que nós colocamos aqui para vocês no portal. O projeto SAEB, o SAEB, né, é um dos meios a qual são retiradas informações que analisam a qualidade do ensino da educação básica no nosso país. Assim como o Enem é utilizado para avaliação da educação básica em nível do ensino médio, assim como a antiga prova ANA era realizada para analisar a educação no nível infantil, da educação fundamental dentro do nosso país, a mesma coisa acontece
com a prova que a gente tem por aí, vindo, que é a provinha do SAEB, baseado na Prova Brasil, mais ou menos baseado no modelo da Prova Brasil, para vocês entenderem. Então, o nível de qualidade de educação está previsto lá dentro da LDB. Se você pegar o artigo 3º da LDB, né, e for no inciso voltado para a qualidade da educação, você vai entender um pouquinho mais, né? Mas também está previsto no Plano Nacional de Educação, quando se fala sobre a qualidade do ensino na educação básica e no ensino superior. No caso da educação básica, ele lista os diversos projetos que podem ser executados pelo governo federal a fim de analisar como está a educação básica no nosso país, né? E um desses projetos é o que nós vamos realizar agora, vamos fazer parte desse projeto. 3 escolas são escolas letivas, são escolas que vão estar envoltas nesse processo, que é a Escola Luísio, a Escola Nelson e a Escola Manuel. E são 2 os anos específicos, né? Os anos específicos que participam disso. O 5º ano do ensino fundamental e o 9º ano do ensino fundamental. Aí você fala assim, professor, eu li que a documentação traz que o 3º ano vai participar disso. Ele não é ano letivo, ele é ano sorteio, é diferente do processo, é só para ir se acostumando. Mas as 2 turmas centradas aqui nesse processo é 5º ano e 9º ano. Portanto, os professores envolvidos com o 5º ano, os professores envolvidos com o 9º ano, são os professores que acompanham este ano de 2021, esse projeto do SAEB, tá bom? Especificamente, 2 disciplinas estão focadas no 5º ano e no 9º ano, que realizarão as provas de fato. É a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de matemática. Aí você pode estar pensando assim, eu sou da disciplina de ciências, sou da disciplina de artes, né? Sou da disciplina de geografia, sou da disciplina de história, então, tecnicamente, eu não estou envolvido nesse processo da avaliação. Na realidade, todos os professores na interdisciplinaridade estão envolvidos nesse processo. Porque a análise do SAEB, ele é transversal a todas as disciplinas. Isso que é um ponto importante, nós, como professores, entender, né? A análise do SAEB, apesar de acontecer diretamente em cima da língua portuguesa, diretamente em cima da matemática, ele é transversal, né? São informações transversais que passam e permeiam em todas as disciplinas. Por isso, a interação dos professores nessa visão do SAEB deve ser de interdisciplinaridade. Isso não quer dizer que você irá realizar trabalhos específicos das outras disciplinas baseadas só no SAEB. Não. Mas quer dizer que parte dos seus conteúdos, produção de texto, visão como um todo, pode contribuir, sim, nos textos bases que vêm, ou nas questões bases que vêm para a prova do SAEB, deste ano 2021. Por isso, a interdisciplinaridade, essa importância de estarmos todos juntos nesse processo. Pensando nisso, então, colocamos aqui na pasta, né, na página do projeto SAEB. A aula precisa fazer aulas todas. Duas aulas. E você se esquece que tem aula delas? Colocamos aqui um ambiente de sala virtual, que é esse ambiente que vocês estão acompanhando aqui, ó. Colocamos esse ambiente da sala virtual, que é um ambiente que permite todos os professores entrarem e acompanharem o projeto SAEB ao vivo, ou realizar alguma interação com seus alunos ao vivo. E essas interações, como vocês já estão acostumados, ficam gravados aqui. Do mesmo jeito que você faz na sua sala normal, você vai fazer aqui, logando com ava@semedsantamaro.com.br do mesmo jeitinho, tá? A diferença é que ele fica disponível aqui para todos os alunos que forem acompanhados pelo projeto SAEB. A segunda coisa que nós colocamos de diferente aqui foi a apresentação do projeto, né? Ele está aqui no formato de livro, né, digital, como vocês podem observar aqui, e ele vem aqui trazendo algumas informações que são da própria base do SAEB. Então, ele deixa claro aqui o que deveria ter sido feito e como deveria ser feito no ano de 2020. Como não aconteceu em 2020, ele vem, então, para 2021. E aqui nós temos as 2 portarias principais, né? Portaria número 10 e a portaria número 250,
que regulamenta e orienta os professores quanto à execução do SAEB este ano, tá bom? Então, essas duas portarias nós já colocamos disponíveis aqui. Se você, como professor, clicar, automaticamente essa portaria vai abrir para você, te permitindo fazer essa leitura, né, da portaria específica, número 10, e da portaria número 250. Então, veja que ele vai direto para a página lá do Governo Federal, né, e traz essa portaria aqui, colocando as regulamentações, destacando os principais pontos aqui, né, que devem ser colocados dentro dessa análise. Um ponto interessante é saber que essa avaliação de qualidade, eu estou na portaria número 10, tá? Eu não vou falar de tudo, eu vou mostrar só alguns pontos que são importantes. Essa avaliação, essa portaria número 10, mostra quais são os pontos, quais são as dimensões do padrão de qualidade a serem avaliados, né? Então, a dimensão de qualidade para avaliação da educação básica. E esses pontos estão divididos em inciso 1º, com atendimento escolar. Essa informação a gente tem sendo alimentada pelas escolas e pela Secretaria de Educação, né? Tem o ensino e aprendizagem, como ele acontece, é um ponto que é avaliado. O investimento feito sobre a educação. Os profissionais, nesse caso, todos nós aqui, né, que atua na educação, é um outro ponto a ser avaliado como padrão de qualidade. A gestão de cada escola que participa do SAEB e a Secretaria de Educação, né? Esse ponto de igualdade, a equidade que existe da oferta da educação nos municípios, né, se é igual para todos, é avaliado. E a questão do direito, né, da cidadania, direito humano e valores, né? Então, esses são pontos que são levantados aqui, logo na dimensão, logo na resolução número 10, né, para vocês poderem entender sobre a educação. Quando eu volto aqui e pego a 250, estou abrindo a 250 agora, veja que eu só estou clicando e ele abre, tá? Então, aqui no seu portal, se você clicar, ele vai abrir para você rapidinho e vai lhe mostrar, tá? Essa saiu no dia 5 de julho, né? Essa orientação saiu no dia 5 de julho. E essa orientação, olha, mais uma vez, vem direto da página do Governo Federal, tá bom? Direto da página da União. Ele vem trazendo agora algumas regulamentações dizendo quem são as turmas que participarão deste processo, quando que vai acontecer, né, essa data, né, da aplicação e o número mínimo de estudantes matriculados para participar. Então, ele traz essa orientação clara. E aí eu quero aproveitar e mostrar que o artigo 3º que nós tínhamos visto lá na 10, mantém aqui. Mas olha só que coisa interessante. Aqui no artigo 5º, ele traz para nós, automaticamente, dizendo que todas as escolas públicas localizadas em zonas urbanas ou em zonas rurais que possuam 10 alunos ou mais, isso significa o mínimo de 10 alunos matriculados naquele ano ou mais, né, matriculados no 5º ano, no ano do ensino fundamental, ou na 3ª e 4ª série do ensino médio tradicional, são letivos, são alunos que participarão do processo. E aí, uma atenção necessária para nós aqui entendermos essa questão de 10, né, estudantes ou mais. A escola que tiver no seu 5º ano, no seu 9º ano, mais 10 ou mais alunos são os letivos. Então, veja só, Juliana tem isso, né, na sua escola lá no Nelson, né, a gente tem lá no Manuel, com Michele, né, um número de alunos também acima de 10, então são letivos, participando desse processo. Nós temos aqui com Rejane, né, no Aloísio, né, um número superior a 10, né, alunos participantes desse processo. Em Planta e em Flecheiras, né, na Escola Rural de Planta e na Escola Rural Alaide, né, lá em Flecheiras, nós temos o 5º ano, com 9 alunos. Isso significa que se tem 9 alunos, essa escola não participa deste processo. Só que é um prejuízo muito grande para a nossa rede se essa escola não participar do processo. Então, ainda estamos na busca ativa
tentando equalizar o número de alunos, né, localizando alunos daquela região que ainda não se matricularam, para fazerem parte desse processo. Com uma matrícula, a gente chega ao número de 10 alunos, e a escola se torna letiva. E aí você pode estar pensando, professor, deixa para lá essa escola, né? Não coloque ela, não. Eu quero só lembrar que no último SAEB, a escola de Flecheiras tirou 5,1 na nota. Foi a nota mais alta do município na avaliação do SAEB. Uma escola como essa que recebeu, que vem recebendo benefícios por causa dessa avaliação, ficar fora dessa avaliação é um prejuízo muito grande para elas, né? Às vezes, nós analisando de um jeito mais geral, né, seria talvez aí não muito necessário buscar e brigar por isso, né? Quanto, na realidade, se a gente olhar pelo lado financeiro, pelo lado do crescimento da unidade, da escola lá naquele povoado, o que isso significa para aquela comunidade, deixar essa comunidade fora é um prejuízo muito grande. Do mesmo jeito, é um prejuízo muito grande deixar Luísio, Nelson e Manuel desassistidos para conseguirem chegar a um ponto de 5, né, 5,5, 6, em uma prova como essa. São muitos os benefícios com as alterações da legislação voltada para os recursos do Fundeb, são muitos os benefícios das escolas que melhoram a sua qualidade de nota, que apresentam uma qualidade de nota superior. E isso é uma obrigação nossa, como gestão, né, como professores, buscar essa melhoria, porque ele retorna para a nossa comunidade, né, retorna para a nossa comunidade de docentes, retorna para a nossa comunidade de discentes, como benefícios que poderão ser investidos nas próprias escolas. Então, por isso essa reunião de hoje, que eu queria mostrar isso para vocês. Então, olha só, por exemplo, professora Juliana, a senhora lá vamos supor, com 22 alunos no 5º ano letivo para isso. Se no dia da prova não tiver nem 10 na sala, é anulado o seu processo, né? A sua escola não é nem pontuada em relação a isso. Então, nós... Você tem 80%, está lá na portaria. Isso, na portaria. Muito bem lembrado, né? Isso. Então, nós não podemos deixar com que tenha um número inferior. O número mínimo de participantes que a portaria determina, né, é de 80% da sua turma. Então, vamos supor aqui que a sua escola só tenha 10 alunos. Se faltar um aluno no dia da prova, você já está fora. Você já não tem mais 80%. Mas se a sua turma tem 22 alunos, você tem que ter pelo menos 80% desses alunos presentes no dia da prova, realizando a prova naquele dia, né? Mas isso, você pode pensar, professor, depende do aluno. Concordo, depende do aluno. E para a gente ter certeza da participação do aluno, envolve-se secretaria na motivação, professor na motivação, gestão de educação na motivação, para que a gente tenha esse aluno focado e motivado para o dia da prova, ele poder estar presente realizando essa prova. Então, são pontos importantes que nós temos que nos atentar em relação à legislação para que ela possa acontecer direitinho. Então, eu recomendo uma leitura e uma discussão por escola da resolução da portaria número 10, da portaria 250, por escola, com os professores envolvidos nesse processo, para que vocês possam ficar antenados do que está trazendo aí, né, a nova ideia do SAEB. Além disso, quem aplica o SAEB? Vamos pensar assim, né? A quem aplica aí o SAEB? A quem pertence isso e a quem aplica? Bom, eu coloquei aqui as explicações da aplicação do SAEB, essa base do diagnóstico e tudo mais da educação, mas eu vou colocar diretamente nos objetivos gerais, tá? Nos nossos objetivos do SAEB. É oferecer subsídio para a elaboração de políticas públicas, identificar problemas e desigualdades na educação, fornecer informações sobre textos econômico, social e cultural, né, que influenciam o desempenho dos estudantes, visualizar o resultado do processo de ensino e aprendizagem naquela escola ou naquela região e desenvolver a pesquisa na área da avaliação educacional. Esses aqui são os pontos fundamentados que o SAEB vai buscar, porque o aluno não responde só a prova. Existe um questionário social que é respondido, tanto pela escola, quanto pela secretaria, quanto pelo aluno, e essas informações, elas são contrapostas. Então, uma tem que estar igual à outra. Se elas estiverem muito diferentes,
esses questionários acabam anulando um ao outro. É exatamente como acontece, por exemplo, e eu sei que vocês lembram disso, nas avaliações do ENAD no ensino superior, né? Então, vamos botar assim, essa prova que nós vamos realizar, né, no ensino da educação básica, ela é equivalente àquele ENAD que se realiza no ensino superior. Porém, um está para a educação básica e o outro está para o ensino superior. Ele tem a mesma teoria, a mesma ideia, a mesma proporção de análise de resultado. E a gente tem que trabalhar esse diagnóstico ao nosso favor. Desenvolver um trabalho agora inicialmente com o professor, né, e depois com o aluno, nos traz mais próximo de um resultado positivo. E eu sei que todos os professores da rede municipal, né, de educação estão preocupados com resultados positivos das suas escolas, porque isso influencia diretamente o nosso plano de carreira também como docentes. Né? Ninguém quer ser docente de uma unidade falida. Né? Nós temos as nossas preocupações, que são preocupações normais de todo colaborador, né? Com férias, 13º, salário em dia, e assim sucessivamente. Mas para tudo isso acontecer, temos que ter recursos, né? E esses recursos têm que chegar a tempo. Se nós não temos uma qualidade de ensino no nosso município reconhecida, isso cria entraves dentro do sistema de repasses financeiros. Então, olha como isso pode nos prejudicar. Por isso, essa necessidade da gente conhecer um pouquinho, né, essa ideia. E aí, gente, olha aqui, logo na parte aqui de quem vai aplicar, né, essa avaliação do SAEB este ano. Então, quem aplica? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Educação do Anísio Teixeiras, ou, em outras palavras, o INEP, do Ministério da Educação, acompanha todo esse processo. Então, é o INEP que vai fazer a aplicação. Então, não sou eu que vou elaborar a prova, não é você que vai elaborar a prova, não é a comunidade que vai elaborar a prova. Já vem pronto. E eles se baseiam nessas avaliações de acordo com o currículo nacional. Eles se baseiam na BNCC, no currículo que deveria ter sido ensinado naquela idade para aquele ano de ensino. Ou seja, para o 5º e para o 9º ano, em igualdade no Brasil inteiro. Não existe uma prova específica só para o Nordeste, só para o Sudeste, só para o Centro-Oeste. O conteúdo considerado nessas avaliações é um conteúdo igual para todas as regiões, porque se considera conteúdos mínimos que deveriam ter sido ensinados pela BNCC, né? Exatamente para analisar a qualidade de educação de cada região. Consequentemente, influencia diretamente nos nossos resultados, que é o IDEB, tá bom? Qual é a relação, então, entre o SAEB e o IDEB? Para a gente poder entender essa... Estou muito rápido, Ivana? Não, né? Gente, eu estou muito rápido? Responda aí para mim se eu estou muito rápido, né? Nessa explicação. Está tudo no portal, vocês podem ler depois, né? Juliana, eu estou muito rápido, Ju? Respondendo mensagem. Opa, obrigado. Então, vou continuar nesse ritmo aqui, tá bom? Lavinia respondeu ali, né? Tatiana também, obrigado. Então, ó, qual é a relação entre o SAEB e o IDEB, né? O SAEB, então, ele vai buscar um dos indicadores, não é todos os indicadores, é um dos indicadores que constrói o nosso IDEB, é um dos. Lembre que é um trabalho de análise de qualidade da educação básica. Então, ele não pode considerar somente uma avaliação específica. Existem outras que nós já estamos fazendo desde o início do ano, como, por exemplo, quando respondemos o censo, faz parte de um dos nossos indicadores. O nosso censo inicial, o nosso censo final, faz parte de um dos nossos indicadores. A qualidade de educação fomentada pelo município e o atendimento que o município oferta para os seus educandos, faz parte também da análise da educação para o IDEB. A qualificação dos nossos professores também fazem parte disso, porque existe a obrigatoriedade de formação continuada dos nossos professores. Está previsto no Plano Nacional de Educação, está previsto na LDB, é um direito constitucional, está lá na Constituição 205, né? Então, isso faz parte também da composição da nota. E a avaliação que nós estamos conversando agora também faz parte dessa composição. O cálculo do índice é feito a partir do fluxo da escola. Taxa de aprovação, reprovação, abandono, tudo isso compõe o resultado do censo da escola. Né? E esse resultado mostra o desempenho do aluno, traz como desempenho do aluno dentro do SAEB.
Por isso, é muito importante, professores, professoras, diretor, diretoras, né, no momento que nós estamos trabalhando as matrículas, no momento que nós estamos trabalhando o conjunto dos alunos, saber trabalhar também essa taxa de aprovação, essa taxa de reprovação e essa taxa de abandono. E eu digo mais, a taxa de abandono é uma das que mais nos atrapalha, né, dentro do ensino, né, e ela conta muito. Então, a gente também tem essa preocupação. Por isso, o projeto da busca ativa em todos os municípios, né, para diminuir essa taxa de abandono. Então, aqui a gente pode verificar que é um equilíbrio, né? Busca-se, então, um equilíbrio, né, dentro de todos os pontos, incluindo a prova, para que a gente tenha aí a análise do fluxo escolar e, assim, a gente tenha o desenvolvimento. Para isso, é necessário ter um plano de ação para que a gente tenha resultado, tá? E como funciona, então, o sistema, esse sistema de avaliação da educação básica? Vamos só entender aqui como funciona esse sistema da avaliação básica rapidamente, tá? A avaliação básica, ela está organizada, SAEB, na avaliação ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação, vem a avaliação do ARESC, da Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional de Rendimentos, e a avaliação ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização. Nós vamos entrar aqui, ó, nesta avaliação. Temos também já projetado para esse ano, e temos também aqui já projetado um outro projeto chamado Fluência, né? E os professores que estão no ensino fundamental, anos iniciais, segundo ano, né, dos anos iniciais, vão participar da Fluência, né? Que também não somos nós que avaliamos, a gente pode desenvolver, trabalhar junto com o aluno, né, exercitar o máximo possível, mas a avaliação é aplicada por terceiros, não somos nós que aplicamos. Assim como o SAEB também, né? Então, eles vão passar por essa avaliação. E nós, do 5º e 9º ano, vamos passar por esta avaliação específica, tá? Iremos passar por essa avaliação específica. Então, aqui embaixo, eu coloquei aqui o público, para vocês poderem entender, de 90, de 2015, 2017, só para vocês terem uma ideia de como essas avaliações aconteceram. O público-alvo, a abrangência, a formulação dos itens. Este ano, ele veio abrangendo para nós o público do 5º ano e o público do 9º ano. O 3º ano do ensino fundamental vem aí como apenas um convidado, tá? Para esse processo de aprendizado. Então, e, normalmente, o que eles colocam aqui na cobrança é língua portuguesa e matemática. Mas uma escola, especificamente, vai ser escolhida em ciências. Vai responder uma prova baseada em ciências. Amostragem. É uma amostragem, né? Esse conteúdo de ciência vem por amostragem. E aí é um outro ponto também que nós temos que começar a pensar como é que nós vamos trabalhar essa questão de ciências, né? Sabemos a realidade de cada uma das escolas. Nós sabemos a realidade de cada uma das escolas. Por isso mesmo, estamos criando esse canal do projeto aqui no portal para ajudar vocês, gestores e professores, nessa organização e nesta preparação para essa prova do SAEB. Aqui, então, colocamos para vocês a matriz referente à língua portuguesa e matemática, a matriz referente às ciências da natureza, né, e ciências humanas, né, e aqui a matriz referente à língua portuguesa e matemática do 2º ano do ensino fundamental, para poder ajudar aí vocês terem pelo menos uma ideia quem vai trabalhar com o aluno do 3º ano. Né? Isso é para ajudar quem vai trabalhar o aluno do 3º ano. Lembrando que o 3º ano não é o foco principal, mas a gente já começa a trabalhar aqui. Eu vou clicar aqui, por exemplo, na matriz de língua portuguesa e matemática, só para vocês observarem. Ele vai abrir para você aqui a matriz e vai trazer para você aqui a organização dos conteúdos e das temáticas de acordo com a LDB, do que será cobrado este ano, né, na Prova Brasil referente a português. Então, veja, professora de português que está aí comigo, né, acompanhando nesse momento, você não vai ficar perdida em relação a isso aqui, porque a gente já colocou aqui para você a orientação do quadro do governo, do que será trabalhado, do que será cobrado, dentro dessa esfera, dentro dessa visão. Então, você tem aqui uma pré-orientação, né, do que a gente pode trabalhar com o nosso aluno,
pensando em prepará-lo melhor para essa avaliação. Olha aqui no nono ano, por exemplo, agora aqui no nono ano, passei o quinto, olha o nono ano agora aqui, os conteúdos que poderão ser cobrados. Aqui é do terceiro ano do ensino médio, você nem olha. Você só vai no quinto e no nono ano, olhando os conteúdos. Então, já trazemos aqui para vocês, no portal direto, esses conteúdos que serão abordados, para ajudá-los nessa preparação. Ah, professor, eu devo mudar todas as minhas aulas, né? A gente pensando no quinto ano e no nono ano? Não, você deve adaptar, né, os conteúdos, porque eles já estão previstos no seu currículo referente ao quinto ano e no seu currículo referente ao nono, mas você deve criar pequenas adaptações aí no seu conteúdo para que você possa focar também, dar uma ênfase maior, preparando esses alunos, inclusive, para a prova Brasil, tá bom? Para essa provinha que nós vamos fazer do SAEB. E com um detalhe também, né? Muito importante. O portal, além de trazer para você esses conteúdos programáticos preparados, ele vai trazer também outras ferramentas de suporte, já pronto. O professor, a ideia aqui é que você não tenha que ficar buscando várias coisas em lugares diferentes. Que você possa concentrar e encontrar mais facilmente o apoio, a ferramenta, o recurso e o conteúdo que você precisa para trabalhar com o seu aluno. Lembrando que o que nós trazemos aqui é uma ajuda para você, né? E se você tiver ideias, e eu sei que você tem, compartilha com a gente, porque a gente pode, juntos, construir melhor ainda esses conteúdos aqui no portal para você. Então, se você não tem muito tempo, né, seu dia está muito corrido, suas atividades são muito longas, mas você gostaria de ter, por exemplo, exercícios específicos para isso, não precisa se preocupar. Manda para a gente aqui, que a gente mesmo coloca essas atividades para você no portal e você só utiliza isso no seu dia a dia. Isso porque criamos um recurso depois que eu vou comentar aqui para vocês poderem ver, que vai ajudar muito vocês no dia a dia, tá? Então, aqui colocamos as matrizes para ajudar vocês a entenderem do que é trabalhado, né, e o que será cobrado dentro dessa base, tá? Quais as mudanças, né, no SAEB 2021? Né? Quais são as mudanças no SAEB 2021, referente aos outros do passado? Né? A principal mudança, né, do SAEB foi essa adaptação da sua realidade ao currículo, né, da BNCC. Então, ele fez essa adaptação mais forte. Então, ele pegou como um todo esse conteúdo da BNCC. Então, está aqui, ó, o motivo desse ajuste é a implementação da novidade prevista na Base Nacional Comum Curricular, né? Mas ele fez isso tanto para o ensino fundamental quanto para o novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, que tem aí o quinto itinerário formativo, ele vai ser um pouquinho mais pesado esse ano a avaliação deles. A nossa, vamos colocar assim, já estamos acostumados a trabalhar com a BNCC, então não mudou muito, né, da última avaliação para essa. Mas ele vai trazer os conteúdos baseados na BNCC. Por isso, colocamos a matriz para vocês poderem ver, né? Qual a diferença entre a competência e a habilidade dentro da BNCC? Bom, ambos vão buscar objetivos, né, específicos. Quando se fala da competência, é o conhecer da disciplina, do conteúdo e as correlações que esse conteúdo faz com a realidade. Quando falamos da habilidade, ele vai buscar a interdisciplinaridade entre esse conteúdo e as demais vivências de conteúdos que o aluno estuda ao longo do ano, envolvendo geografia, história, matemática e assim sucessivamente. Então, essa interdisciplinaridade traz aí um desenvolvimento de habilidade real, de correlação de conhecimentos, né? E dentro dessa parte, então, né, ele vai buscar, no desenvolvimento do aluno, né, o demonstrar desses conhecimentos. O exame digital será aplicado a partir do quinto ano do ensino fundamental. Então, é um outro ponto aí também que a gente tem sobre essa mudança para este ano. Então, o exame digital será aplicado a partir do quinto ano do ensino fundamental, né? Com a prova digital, olha aí, né, um ponto interessante. O teste será de adaptativos, né, dentro dessa realidade da prova. Portanto, ela vai ter uma característica mais personalizada para cada estudante e as questões vão se basear em respostas anteriores, garantindo, então, aí, né, que o exame seja mais justo e único por cada aluno. Olha a diferença. Eu sei que alguns professores
ainda pensam sobre o ensino no formato digital, como nós estamos, nesse formato, online, falam assim, nossa, isso é tão ruim, isso não nos ajuda tanto, mas, gente, isso é uma realidade, e isso não vai mudar mais, né? A tendência é desse ponto que estamos em diante, ele só evoluir, fazer parte mais real do nosso dia a dia, né? E o nosso estudante, ele vai ter que se adaptar a isso. Aí eu digo para vocês, nós aqui no município, né, graças a vocês nesse desempenho, nesse trabalho, nesse desenvolvimento, nós estamos à frente de muitos outros municípios aqui do nosso estado. A possibilidade de nós nos destacarmos juntos em relação a essa prova, comparada a outros municípios, é muito grande, porque nós já estamos à frente de vários municípios. Só temos que entender isso, né, e colocar isso numa prática mais real do dia a dia, né, junto com o nosso aluno. Então, o nosso aluno nesse processo, eu acredito, Ivanda, que ele não vai ter tanta dificuldade assim, uma vez que ele já está acostumado a esse processo, né? Acostumado no meio digital, né? Exatamente. Então, acredito que será mais tranquilo. Olha, nós percebemos aqui na CEMED que essa prova da segunda unidade, que os senhores estão fazendo, né, aplicaram, muitos já até aplicaram, o número de pessoas, de alunos que participaram dessa prova online na segunda unidade foi maior do que o número de pessoas que participaram na primeira. Nós já observamos um crescimento de participação do aluno. Então, tivemos um certo número de alunos que participaram no online, na primeira unidade, né, e um número que participou no apostilado. Essa unidade agora, o número foi muito maior de alunos participando no online. Isso mostra uma adaptabilidade do nosso aluno, né? Mas essa adaptação não parte só do aluno. O professor também tem que se adaptar. Então, quando eu falo aqui, né, dessa avaliação de um exame digital que está aqui, o aluno tem que ser digital, mas o professor, antes do aluno, tem que ser um professor digital. Né? A turma demonstra as dificuldades naturais que um professor demonstra. Então, se o professor tem uma facilidade maior, se o professor é um incentivador, se o professor é um apoiador, se o professor está ali buscando e levando para o aluno a segurança desse processo digital, fatalmente, o aluno vai ter uma segurança na execução das suas avaliações. Se o professor, por outro lado, é um professor que demonstra uma dificuldade maior nesse processo digital, o aluno também vai ter uma dificuldade no processo digital. E eu vou dizer por que isso acontece. E por que isso é real. Nós, como educadores, somos formadores de opinião. Então, o que nós falamos em sala, o que nós transmitimos em sala, tem muita força para o nosso aluno que aprende, para o nosso aluno que se desenvolve. Então, se eu sou um professor digital, o meu aluno vai ser um aluno digital e ele vai buscar se adaptar a essa realidade. Se eu sou um professor antidigital, vamos colocar assim, o meu aluno vai ter essa dificuldade também. E não podemos ir para uma avaliação dessa, como a SAEB, que será digital, ir para uma avaliação desse jeito com esse pensamento negativo. Nós temos que ir com um pensamento digital, porque é o que o aluno vai enfrentar pela frente. E ele não vai enfrentar esse tipo de exame digital, só que ele vai enfrentar esse tipo de exame digital quando ele chegar no ensino médio, ele vai enfrentar esse exame digital quando ele chegar no Enem. Nós temos o Enem digital. E isso é uma realidade para ele, né? Então, a tendência natural disso se manter vai ser muito grande. Uma vez também que a execução de uma avaliação no formato digital, ela é muito mais econômica, né? Vamos colocar assim, para o governo federal, do que uma avaliação presencial, que demanda uma logística e um investimento muito mais alto. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Sejamos professores mais digitais, para que o nosso aluno possa ir para esse exame assim também. A aplicação do alcance do SAEB, vamos lá, vamos só entender, tá? A aplicação do alcance do SAEB. Então, tá aqui, ó. Ela é de forma bienal, tá bom? Contempla nessa base aqui, né, o 5º ano e o 9º ano. Esses textos são lá da própria base, tá?
Aqui, o segundo ano é a alfabetização, que é a prova fluência, que a gente não é para vocês, isso aqui, tá? A prova fluência está com outros professores aí. Quem está participando aí do segundo ano sabe dessa colocação da prova fluência, que nós vamos realizar. Mas quem é do quinto ano aqui, do nono ano, vai ter esse envolvimento mais direto nessa avaliação, tá bom? Então, olha a abrangência dela. Né? Outras mudanças também serão nas áreas do conhecimento, né? Essas áreas do conhecimento serão aqui na disciplina de português, na disciplina de matemática, e agora a meta da avaliação será aplicada em todas as áreas do conhecimento. Por isso que eu coloquei para vocês interdisciplinaridade, desenvolver isso por escola, tá? Além disso, será obrigatório para todas as escolas, tanto das redes públicas de ensino, quanto das redes particulares. Obrigatória, não é facultativo. E eu digo o seguinte, o que eu já comparei, né, eu vou falar isso para a professora Ana Paula, para a professora Ivoneide, para o professor Isaías, para a professora Joelma, para a professora Jeane, vou falar isso mesmo para vocês, né? É para vocês, professores, né? Dentro dessa base. Eu vou falar para a professora Dark, para a professora Isabelle, né? Estou dizendo isso para a Jane, para a Jo, né? Estou dizendo isso para a Lavínia, para todas as gestoras, para a Maria Lúcia, para a Mônica. Gente, vocês são muito melhores do que eu pude perceber nas redes particulares aqui. Vocês são professores muito bons, são professores muito superiores teoricamente, professores muito superiores na prática, no desenvolvimento do conhecimento. Perder para uma escola particular aqui na rede municipal é só se vocês quiserem. Só se vocês quiserem, porque as escolas particulares já começaram a se organizar aí para essa prova, para eles terem uma boa nota. Agora, ficar abaixo de uma escola particular aqui na rede municipal, dentro do município, com professores dessa qualidade que nós temos aqui hoje, que a gente consegue observar aqui hoje, eu digo para vocês, é só se vocês quiserem, porque isso não será possível ficar abaixo se vocês se movimentarem, né? E eu digo com muita tranquilidade sobre essa questão da qualidade de vocês. Vocês são professores muito bons. Eu pude perceber isso, eu pude constatar isso, eu acompanhei vocês durante esse semestre. Não estou falando isso para vocês poderem ficar lá para cima ou simplesmente para alimentar um sentimento de que vamos buscar, vamos buscar. Não, eu estou falando isso porque é verdade. Porque quando não é verdade, Juliana já me conhece um pouquinho, né, Ju? Sabe que quando o negócio não está bom, eu vou lá e falo, ó, fulano não está bom, por isso, assado, né? Eu falo na real, não é assim, Ju? Então, se eu estou falando que vocês são melhores, é porque eu já pude comparar isso, tá bom? Não entendi, Ivandra, você falou? Tá, pediu para a fala depois que o senhor fizer as colocações. Sim, já vou dar. Já estou terminando aqui esse ponto aqui. Então, ele é obrigatório para as duas unidades, tanto privada quanto pública, tá? O SAEB do ensino médio, eu vou pular ele porque não interessa muito para a gente, mas eu coloquei aqui uma explicação para quem for professor que estiver atuando já saber, tá bom? Vou pular essa parte aqui do ensino médio. Vamos pegar aqui qual a importância então, do SAEB para a escola. Além de ser um instrumento de avaliação, ele permite também a adoção de medidas que vão te ajudar na elaboração aí do seu plano de projeto político-pedagógico das instituições. E nós temos que fazer a atualização do projeto político-pedagógico das escolas, né? Inclusive, eu já havia, junto com as meninas solicitadas para essa semana, uma comissão, né, que está sendo formada por escola para a questão das orientações sanitárias. Essa mesma comissão será a comissão que irá acompanhar a mudança dos projetos políticos pedagógicos da escola. É uma boa oportunidade para você propor certas alterações e criar uma individualidade, criar uma personalidade da sua escola de acordo com a sua região, né? Então, ele influencia muito isso. Sem falar que garante aí, né, e permite entender um pouco mais sobre o cálculo do IDEB e permite a gestão da escola ter uma informação mais assertiva de desenvolvimento da sua escola. Então, isso traz para você uma realidade para que você possa saber aonde atuar e como atuar. E quando será essa prova, tá bom? A prova do SAEB vai acontecer, gente, olha aqui, ó,
entre o dia 8 de novembro a 10 de dezembro. Então, entre o dia 8 de novembro a 10 de dezembro. Então, nós temos aí, vamos botar de efetividade para a gente poder trabalhar o nosso aluno, setembro e outubro. Nós temos 2 meses para trabalharmos constantemente o nosso alunado, né, desenvolver junto com o nosso alunado aí para a prova de novembro a dezembro. Professor, vai acontecer para todos na mesma data? Não, gente. As datas vão vir de formas diferentes, né? Então, vamos supor que a gente tenha ficado aí na quarta, ou melhor, na terceira ou quarta semana desse intervalo, de 8 de novembro a 10 de dezembro. Então, significa que a gente ganha aí mais 2, 3 semanas ou 4 semanas para a gente trabalhar o nosso alunado, né? Para a gente desenvolver o nosso alunado nessa base. Então, a gente ganhou um tempinho aí para a gente poder estar desenvolvendo. Vai ter alguma coisa a mais para isso, para incentivar o aluno, incentivar o professor? Bom, deixa eu explicar isso para vocês, para a gente finalizar essa explanação. Estamos aqui nos organizando, né, para o aluno, mas para o professor nós já nos organizamos em relação a isso. O professor letivo do SAEB esse ano, ou seja, aquele professor envolvido nesse projeto do SAEB esse ano, né, vai fazer parte, vai ser um professor que vai fazer parte, então, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Fundamental, tá? Da Educação Básica Fundamental do município de Santa Amaro. Em outras palavras, todo o trabalho desenvolvido por vocês será, primeiro, registrado nas aulas assíncronas. Então, você já tem aí uma atividade bacana que vai contar nas horas das atividades assíncronas que vocês possuem, né? Lembrando que não é porque iremos retornar, pessoal, as nossas atividades no formato híbrido de educação a partir de setembro, que as atividades assíncronas desaparecem. Pelo contrário, nós adotamos o contínuo currículo, e como adotamos o contínuo currículo no nosso município, estamos desenvolvendo, né, as atividades para 2020 e 2021. E o portal é que está dando essa liberdade para vocês conseguirem concluir essas atividades assíncronas. Então, ele continua com vocês. Do mesmo jeito que vai continuar o diário de vocês e assim sucessivamente, né? Então, primeiro ponto, que o professor letivo desse período vai poder creditar essas atividades nas atividades assíncronas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o professor desse projeto, ele vai receber, né, a declaração de atividades de iniciação e pesquisa do município, que vai permitir você utilizar isso, inclusive, para as suas contagens de pontos no seu currículo Lattes e as suas apresentações que são necessárias quando você vai para um mestrado, para um doutorado, né? Isso tudo faz parte do projeto de iniciação científica. Então, em vez de você simplesmente fazer isso e não ter nada com isso, nós iremos realizar esse processo, né? E estamos analisando a possibilidade, que ainda não temos essa certeza, mas isso foi solicitado, de podermos realizar uma premiação para aquela turma melhor, né? Aquele professor que tiver os 3 melhores alunos em destaque na avaliação do SAEB. Porque para o aluno, nós estamos buscando isso ainda, premiar na nossa rede municipal os 3 melhores alunos nesse processo da avaliação SAEB, para que eles tenham também aí uma motivação maior de quererem estudar, de quererem se aprofundar e de quererem correr atrás disso. Nós estamos nessa articulação, então não dá ainda para eu te dizer o que vai ser, mas vai ter algo para eles. Estamos articulando isso para essa conquista, tá bom? Então, essa é a base aqui do SAEB para vocês poderem acompanhar. O que nós colocamos aqui, então? Nessa parte do suporte, tem já os 2 principais vídeos de explicação do SAEB, né? Vale a pena vocês assistirem para entender um pouco mais. Tem o material de apoio do professor, já está aqui disponível. O material de apoio do professor está aqui, tá? Disponível, né? Tem as 2 turminhas criadas aqui, ó, do 5º e do 9º ano, né? Ainda não entrou os materiais, mas vai entrar aqui os materiais de apoio do professor para poder utilizar com os alunos. São apostilas, atividades, exercícios. Vão entrar diretamente aqui nesse espaço do 5º para o 5º ano, 9º para o 9º ano. E esses materiais vão entrar aqui para que você não tenha esse trabalho de ter que desenvolver. Mas se você quiser criar algo especificamente, fique à vontade.
Isso é só um auxílio. E também estamos aqui na base da liberação, estamos no cadastramento, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Banco de questões, tá vendo aqui, ó? Banco de questões, português e matemática. O que é isso? Nós estamos subindo para o portal todas as questões que já aconteceram na prova do SAEB em língua portuguesa e matemática, né? Código, né? E matemática. Então, todas as questões que já aconteceram no SAEB, né, até o último SAEB de língua portuguesa, vão estar aqui para vocês poderem utilizar em sala. E todas as questões de matemática também estarão aqui, separados por 5º ano e 9º ano. Isso significa que vai vir para você lá naquela salinha do 5º ano, simulados prontos, para você só utilizar. Então, você não vai precisar digitar questões, criar questões. Já vai vir questões novas ali para você. E se você, professor, tiver ideias de questões e quiser utilizar algumas questões, né, que não estão aqui, tudo bem, manda para nós, que a gente acrescenta no banco de questões para você poder utilizar. E desse jeito você não vai precisar digitar as questões, criar as questões e tudo mais, porque já vai estar ali disponível. Essas questões você poderá, utilizar no simulado online ou nos exercícios e atividades online com o aluno, pelo portal. 2, poderá gerar elas em PDF, imprimir e utilizar na sala de aula também com os alunos, né? Já tudo prontinho. Então, você vai ter um banco de dados aqui que já está sendo criado, de língua portuguesa e de matemática, baseado no 5º e 9º ano, de todas as avaliações que já aconteceu do SAEB no passado, né? Então, aqui vai ter mais de 100 questões aqui disponível para você poder trabalhar. Aí você pode estar pensando assim, professor, eu posso utilizar essas questões nas minhas aulas normais? Pode, porque uma vez criado esse banco de questões aqui, você tem acesso a ele, tá bom? Então, é isso que nós estamos criando aqui no portal para te dar um auxílio, né, nesse desenvolvimento, para que você possa desenvolver as atividades. Eu vou só entrar aqui no banco de questões, né? Depois eu ensino vocês como puxar as questões, mas eu vou entrar aqui rapidinho para mostrar para vocês que eles estão organizados, né? Aqui separadinho para vocês. Então, eu já tenho aqui algumas questões separadas e até vocês retornarem das férias de vocês, vocês vão encontrar aqui para mais de 200 questões em português e matemática, dividido em 5º e 9º ano, tá bom? Para vocês poderem utilizar do banco de questões especificamente, né? E tudo mais que vocês precisarem, vamos também estar acrescentando aqui no portal, de acordo com o que vocês forem solicitando. Tudo para dar esse suporte para vocês, ok? Bom, pessoal, a reunião hoje era para isso, para a gente poder mostrar, né? Vou abrir agora aqui para as perguntas, né? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Professor, Estou ouvindo, pode falar. só uma pergunta. No meu caso, Adna, eu só tenho 7 alunos que estão acompanhando pelo portal. Os outros estão sendo assistidos pelo WhatsApp e por ligação normal. Uhum. Aí como é que vai ficar? Porque o senhor falou que seria, no caso, 10, né? Isso. Nesse caso, professora, deixa eu anotar. A senhora tem 7 pelo portal e quantos por apostilado e ferramenta de apoio? No caso, são 6. Então, E tem um menino tem um que também são 8 pelo portal. 8 pelo portal. Uhum. E 6 através de ligação normal de WhatsApp. Pronto. Então, a senhora tem ao todo, vamos colocar assim, 14 alunos, né? Vamos supor que não volte mais nenhum aluno para a sala, que a senhora permaneça até a aplicação do SAEB só com esses 14. Quem vai fazer a prova? Serão os 14, tudo bem? Não pode ficar abaixo dos 10. Tem que ser no mínimo 10, né? Para ter na sala de aula. Como a senhora já tem mais de 10 alunos matriculados, então está letiva a SAEB. O problema é que vamos supor que a sua turma seja uma turma de 25 alunos. Se ficar só 14, fica abaixo de 80%. E aí é ruim. Nós, como escola, como secretaria e como professor, temos que tentar trazer os outros alunos de volta, porque temos que ter pelo menos 80% do alunado fazendo a prova.
no dia do SAEB. E aí a senhora pode estar pensando assim, mas é aquele aluno que não tem acesso ao portal porque ele não tem como acessar, não tem computador, não tem celular, não tem internet, não tem como acessar. Tudo bem, nós estamos planejados para voltar agora em setembro no formato híbrido. E esses alunos vão estar conosco em sala, né? Então, a gente vai estar com esses alunos em sala de aula. Aquele aluno que está com dificuldade, que não consegue acessar, ele vai retornar para a gente e vai retornar em sala. Então, a possibilidade da senhora passar de 14 alunos, quando voltarmos em setembro, será muito grande. Isso só não vai acontecer, professora Adna, se a gente tiver uma piora na questão da pandemia e a gente não conseguir voltar. Mas se a gente não tiver uma piora e estiver caminhando positivamente, como nós estamos agora, neste momento, hoje, no dia 10 de agosto, então a gente vai conseguir voltar. E aí a gente vai conseguir dar esse suporte para esse aluno também, que está com dificuldade. Tá bom? Certo. Foi Adna. Adna Santos. Professor. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar aqui. O senhor consegue me ouvir bem assim? Perfeito, estou te ouvindo perfeitamente. O áudio aqui para mim está tão baixinho. Deixa eu colocar o fone. Então, na verdade, o IDEB ele é um sonho que devemos sonhar juntos. Não basta, né, eu, como professora do 5º ano, querer dar um resultado onde esse resultado não depende só de mim, mas de toda a equipe, de toda a comunidade escolar. A minha preocupação esse ano é quanto ao nível de aprendizagem dos meus alunos do 5º ano. Eu trabalho na Escola Nelson Ferreira Lima e num total de 20 alunos que estão participando ativamente, seja no portal ou por apostilado, 12 alunos estão em fase de alfabetização, ou seja, alunos que ainda têm dificuldade em reconhecer as letras do alfabeto. Então, a gente falar em IDEB, né, em anos atípicos, ano passado, esse ano, onde tudo não está ainda no seu estado normal, é complicado. Eu gosto de participar, eu me sinto assim realizada em participar do IDEB, mas há essa preocupação hoje. Eu iria perguntar também sobre a questão do suporte, mas o senhor já colocou aí que vai oferecer material, né, de apoio, então é bom, isso é bom. Gostaria também de dizer que há uma necessidade no nosso município da gente estar colocando esses alunos em processo de familiarização com esse tipo de prova. Porque a gente se preocupa com o IDEB no ano do IDEB. Então, eu acredito que se essa preocupação viesse um pouco antes, né, até um ano antes, seria ideal para a gente não esquentar tanto a cabeça no ano de IDEB. Então, os alunos de 4º ano, por exemplo, eles já deveriam, desde o início do ano, ser preparados com esse tipo de formato de questões. A gente trabalha muitas questões subjetivas e a prova em si, ela vem com questões de marcar, né, objetivas. Então, o aluno não tem muito contato com esse formato. Então, o ideal seria que a partir do 4º ano, até do 3º, né, questões simples, que o professor já pudesse trabalhar com esse formato. E aí, no 5º ano, eles não iam ter tanta dificuldade com
com questões de prova objetiva. Então, outra sugestão é repensar aí a educação infantil e os anos iniciais. Tem uma maior preocupação com essas turmas, porque quando a gente chega no 4º, 5º ano, os colegas também, eu acredito, do 6º ao 9º, a gente recebe alunos em fase de alfabetização. Então, o aluno já passou pela educação infantil, já passou pelo 1º ano, pelo 2º, pelo 3º, chega no 4º, ainda sem ser alfabetizado, no 5º e daí por diante. Então, eu acredito que deve ter um olhar mais voltado aí para essa questão da educação infantil e dos anos iniciais. Não que eu esteja contestando o trabalho dos meus colegas, jamais, mas é preciso aí, por parte de vocês aí, juntamente com as equipes das escolas, rever esse trabalho aí, para que a gente não sofra tanto em anos de prova, de IDEB. E aí, só colocar que eu costumo brincar aqui em casa, dizendo que na época que eu estudei, eu digo assim, porque eu já tenho 39 anos, então eu digo assim, na época que eu estudei, não tinha tanto projeto como tem hoje de alfabetização, e eu fui alfabetizada ainda na antiga 2ª série, né? Então, a gente, olhando assim para o passado, pergunta-se por que tantos alunos ainda sem estarem aí alfabetizados no 5º ano e daí por diante. Então, e para finalizar, só a questão aí da tecnologia. Eu sou, né, confesso, uma professora que não tenho amor nenhum por tecnologia. Eu tive que me adaptar. Eu estou ainda aprendendo. Estou, assim, fazendo o que posso, na medida que posso, contando com a ajuda ainda de pessoas, e ainda não estou totalmente 100% na tecnologia, mas a gente tem que entender que nós viemos de uma era que não era assim tão tecnológica, e tudo veio para a gente assim de paraquedas, né? Caiu de paraquedas assim na vida da gente, a tecnologia, e a gente precisa de tempo, a gente precisa de prática constante. Então, a mesma dificuldade que eu tenho, eu passo para os meus alunos, eu confesso. Mas é uma coisa que eu estou tentando buscar melhorar, né? E fazer o meu trabalho como posso. E aí, também quero destacar aqui, eu já venho, inclusive, desenvolvendo um trabalho com os meus alunos do 5º ano, mais intensamente com os que acompanham pelo portal, né? E aí já trabalhando com problemas matemáticos, com a questão de leitura de tabelas e gráficos, que cai bastante na prova SAEB, interpretação e entre outras coisas. Então, é só isso que eu queria colocar e agradecer desde já por estar nos dando esse suporte. Agora, peço encarecidamente que esse suporte venha com antecedência. O senhor falou aí em 2 meses, né, de trabalho, mas 2 meses é pouco para a gente trabalhar com esses alunos, principalmente em fase de alfabetização, né? Então, que possamos repensar aí e fazer um trabalho mais intenso já a partir do 3º, 4º ano, por aí, para quando chegar no 5º, os alunos não sofrerem tanto, certo? Obrigada e um bom dia a todos aí. Muito pertinente, todas as colocações, professora, muito pertinente. Quanto a essa questão de atervir aos processos, né, é algo que nós aqui na Secretaria estamos mapeando todos os processos que acontecem esse ano e os que acontecerão nos anos subsequentes, né? E já estamos aqui organizando essa questão de métricas, para que o trabalho seja um trabalho contínuo, não seja um trabalho apenas que acontece em 2021, e aí chega em 2022 ele seja finalizado e não dê continuidade. Educação tem que ser algo em continuidade. Então, todo esse processo que a gente vem, nesse sacrifício todo esse ano, assim mesmo, bem pontuado, como a senhora colocou, da questão tecnológica e tudo que a gente vem encontrando de dificuldades, se a gente não tem uma continuidade nos anos subsequentes, todo esse trabalho de 2021 é jogado fora.
né? Por isso mesmo, nós já estamos mapeando todos os processos e a intenção não é, eu torno a colocar de novo, não é deixar esses trabalhos que já foram realizados este ano cair nos anos subsequentes. Nós queremos muito, como Secretaria de Educação, né, e como município, ter essa continuidade dos trabalhos. E assim como a senhora também bem pontuou a questão dos nossos alunos ao acesso à tecnologia, né, dar continuidade nos anos subsequentes como ferramentas de apoio, né, usar a tecnologia, usar portal educacional, usar banco de questões, usar simulados, exercícios, né, atividades no formato de portal educacional como um auxílio agregador de valor ao processo do ensino-aprendizagem do aluno em um formato continuado. Então, proporcionar uma educação continuada nos anos subsequentes, onde o aluno tem com a senhora na sala de aula essa educação presencial e tem essa educação continuada fora da sala de aula quando ele está em casa, realizando atividades, exercícios, respondendo questionários, fazendo simulados, né, antes da prova, para já estar se acostumando com esse meio digital. Então, isso já está também na nossa métrica de projeto de continuidade para a gestão educacional que a dona Beth tem aí como previsto para esses próximos 3 anos, vamos colocar assim, né? Porque a gente já está na metade desse ano, vencendo já aí o final desse ano. Então, dá essa continuidade. Não é um projeto que foi planejado para parar, tá? Então, ele é um projeto para ter continuidade, né? E é assim, como a senhora mesmo pontuou, né, o professor só se desenvolve nesse meio se ele continuar. Porque se ele for interrompido nesse processo, tudo que vocês aprenderam, vocês vão esquecer. E isso é natural, porque se você não tem contato, você esquece mesmo, né? Então, a ideia é dar continuidade. Por que muitas escolas que têm recursos financeiros apropriados, aplicados à educação, no nível particular, se dão bem nessas avaliações de IDEB? Porque elas têm todas as ferramentas disponíveis para elas. Nós estamos tendo acesso a ferramentas que normalmente as escolas particulares têm acesso. E a intenção não é parar, né? A intenção não é parar. Assim como a senhora colocou a questão do aluno que não tem acesso ao questionário de múltipla escolha, que é o que é aplicado nas provas, né, de avaliação, a ideia é que com o banco de questão, a implantação do banco de questão, né, a gente possa, não só neste ano, mas nos anos seguintes, desenvolver o nosso aluno um pouco mais, né, do que normalmente desenvolveria se não tivesse acesso a isso. Concordo que deveria ter vindo para cá muito tempo atrás isso, né? Mas, infelizmente, a gente não teve no tempo passado. Mas a gente está tendo agora. Se a senhora me perguntar o que você prevê para o IDEB deste ano, eu prevejo uma melhoria pequena, não muito significativa, mas uma melhoria pequena. Ainda mais que nós estamos trabalhando mais do que estávamos anteriormente com educação. Mas eu prevejo que daqui 2 anos, daqui 3 anos, se a continuidade desse trabalho de vocês continuar do jeito que vocês estão indo, o município tem tudo para ser um município destaque no estado de Sergipe, em relação a essas avaliações. Porque a educação, ela não muda do dia para o outro. Ela demora a dar resultado, é um tempo prolongado, ela demora um resultado, demora a aparecer. Mas quando o resultado aparece, ele aparece em quantidade. E assim a gente vê também em relação à educação infantil. É inadmissível pensar que um aluno, no 3º ano do ensino fundamental, não saiba ler e escrever. Ou seja, não esteja alfabetizado, vamos colocar assim. É impensável isso. Né? E a gente sabe que é a realidade. Eu não me assustei quando a senhora falou do 5º ano, porque isso a gente já tinha identificado aqui também. Né? Mas eu não tenho como deixar esse aluno, por exemplo, fora da avaliação. Primeiro, porque é um direito dele. E segundo, que a gente não estaria sendo transparente com o nosso trabalho. Né? Então, não tenho como deixá-lo fora. Mas tenho, sim, como pensar hoje no aluno do 1º ano, no aluno do 2º ano e no aluno do 3º ano que nós estamos acompanhando hoje, para que amanhã, quando ele chegar no 4º ano, ele não chegue como esse aluno que hoje está aí no 5º ano chegou. Então, não posso mudar o passado, mas podemos projetar o futuro para mudar a realidade, né? E é o que todo mundo aqui tem buscado. Ontem, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho isso, porque realmente isso me deixou muito feliz ontem. Ontem nós estávamos aqui em CEMED,
e foi até o comentário da própria equipe aqui, né? Nossa, a gente está tão unido no trabalho, né? Por que o comentário saiu assim? Porque ontem nós estávamos sobrecarregados com muitos trabalhos, né? E o trabalho foi subdividido rapidamente aqui dentro e todo mundo ajudou para que a nossa meta final chegasse e a gente conseguisse alcançar a meta final no dia de ontem, né? E a gente alcançou, mas alcançou todo mundo junto. Não foi um trabalho que foi de Bruna, que foi de Wanda, que foi de Demis, foi um trabalho que foi da equipe. E essa sintonia de ontem mostrou que se a gente consegue, em uma diversidade que nós tivemos ontem, alcançar, né, um resultado positivo como alcançamos, conseguimos alcançar em todos os outros se tivermos essa unidade também com a nossa equipe de educação do município, né? Trabalhar isso onde não tem essa separação de secretaria de educação, de gestão de escola, de professor, trabalhar isso para que seja um corpo só, né? É a nossa meta aqui como educação, né? E aí o resultado vai aparecer no nosso aluno, que não vai chegar no 5º ano sem estar alfabetizado. É um trabalho que vai demandar tempo, mas eu acredito muito que vai acontecer. Tá? Então, foi muito bem pontuado o que a senhora colocou. E eu digo o seguinte, a senhora não tem essa resistência toda ao meio digital que a senhora imagina que está tendo, não. Né? A senhora hoje é uma professora diferente que a senhora, que era o que eu conheci, né, lá no dia 15 de março. E a senhora está muito à frente do que a senhora era em 15 de março. A tendência agora é só a senhora continuar crescendo. Eu não sei se a senhora já viu, já tem professores da nossa rede dando aula, ensinando outros professores. Né? E isso me alegra muito, né? Ver isso acontecer, porque é para ser assim mesmo. Tá bom? Ô, professor, isso, assim, quando possível, né, em reunião com esses professores de educação infantil, do 1º ao 3º, colocar também essa questão do IDEB, colocar eles como personagens aí importantes nessa história, né, porque muitos atribuem aí o resultado, seja positivo ou negativo, ao professor do 5º ano, ao professor do 9º ano, mas nós sabemos que esse trabalho é um trabalho coletivo, são conhecimentos que o aluno vem adquirindo aí nas demais séries, né, ao longo dos anos, mas quando ele é pensado só o professor fulano, né, então, mudar um pouco aí e mostrar que todos, né, todos devem estar envolvidos aí para um futuro sucesso, né? Obrigada. A senhora está certíssima, é isso mesmo. Mais alguém? Juliana, Rejane, Michele. Oi, professor, bom dia. Bom Lidiane dia. quer falar, nossa pedagoga quer falar um pouquinho. Bom dia para todos, né? Reforçar, realmente, assim, foi muito bem colocado essa questão que Tati falou, né? Tatiane, a professora, e que você também deixou muito claro, essa questão, assim, a gente já tem experiência, assim, um pouco, né, nessas questões de SAEB, e é com essa questão do portal agora, e esses bancos de questões, vai ser, assim, maravilhoso. É como diz, assim, pena que esses alunos ainda não estão, assim, tendo acesso, e também, como ela disse, né, não é só nem a questão que eu digo a ela, que reforçaria do questão do 1º ano, como o senhor falou. É também, assim, esse professor alfabetizador, né, quem pega essas primeiras turmas, geralmente nós temos professores maravilhosos, né, e precisa dessa essa continuidade de um trabalho que um professor já vem, assim, um alfabetizador, que tem já esse conhecimento, né, de às vezes a gente, assim, de alfabetizar só com questões de silábico, né, é importante, a gente também reforça essa questão, mas também precisa ele ter, assim, toda uma questão, né, de leitura de mundo, mesmo do 1º ano, até, como a Tati falou, até o 9º ano. Vem trabalhando essas questões desde o início, né? Então, isso também precisa também do professor e também toda a equipe gestora da escola, né? É importante também nessa questão dessa prova. É todo mundo envolvido, né? Desde secretaria até, vamos dizer, até o pessoal de apoio da escola. É importante também
e conta também com nesse projeto político-pedagógico, né? E realmente a gente também precisa estar envolvido nessa questão da alfabetização e dessa questão da escola mesmo, do IDEB. Eu acho que é todo o envolvimento. A gente estamos aqui para contribuir, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor. Professor Demerson. Bom dia, Eu sou Maria Lucien, trabalho na Escola Aloísio. Faço minhas as palavras das minhas colegas, mas eu quero retratar também um pouco da minha angústia. Hoje, por exemplo, sempre entravam 4 crianças na minha aula. Hoje entraram só 3, desde sexta-feira. Aliás, isso, desde sexta. E aí fica assim, poxa, a gente se empenha tanto, a gente participa das atividades direitinho, mas de contrapartida a gente sabe que o nosso aluno não chegou no 5º ano, não é a primeira turma dele, como a colega Tati falou, que tem a pré-escola e os 4 anos todos para eles estudarem e se alfabetizarem. No começo da aula online, que estamos aplicando no Meet, foi uma extrema dificuldade por conta da alfabetização que eles não tiveram. Criancinhas que estão hoje no 5º ano, para fazer um ditado de palavras que eu estava fazendo com eles de trissílabas, e a gente tem que falar letra por letra daquela palavra. Aí, quer dizer, o tempo que a gente ganharia aplicando um estudo de texto, a gente estava fazendo uma alfabetização inicial, que para os alunos de 5º ano. A gente tem que lembrar também, de contrapartida, que houve um déficit enorme por conta do ano de 2019 e 2020, que não tivemos nenhum suporte. Infelizmente, o que a gente poderia fazer era aplicar as atividades, como fazíamos, mas de contrapartida, insisto em dizer, o retorno dos pais era muito difícil. Era não, ainda é difícil. Para o senhor ver que estamos aqui com a minha turminha de 17 crianças, 3 entraram no portal. Eu estava com uma no Zap e desde quinta-feira não entrei em contato com ela. E os outros ficaram de ir na escola, que eu não sei o retorno ainda, que a Regiane não me passou. Mas eu sei que pegaram as provas. E os outros materiais de suporte para eles, o impresso. E mesmo assim, teve gente que não foi pegar. Aí, agora fica a nossa pergunta. E como é que vai ficar a imagem do professor, como o senhor mesmo falou no início? A gente sabe que a imagem do professor é grande importância para a escola. Olha quem está na frente da turma do 5º ano da escola do Aloísio. Quem é que está à frente da turma do 5º ano lá do Aloísio, do João Marinho. E acaba levando a responsabilidade indiretamente, né? Por um trabalho que não é só dele, né? A gente sabe disso, que não é só o professor do 5º ano. É um conjunto. E essa prova, esse ano agora, veio assim com um impacto muito grande, porque ficamos desde 2019 e 2020. Nós estamos com um aluno que veio do 3º ano. E ele, de paraquedas, já caiu no 5º. É só uma pequena angústia minha, eu acho que também dos outros professores também, é essa mesma situação. Pode continuar, já encerrei. É isso mesmo, professora. A senhora tem razão quando a senhora coloca, né? Porque a gente que fica nesses anos letivos, que são eleitos para avaliação dessas provas, a gente acaba levando essa responsabilidade. Mas, olha, tenha consciência do que eu vou lhe dizer agora. Nós ponderamos tudo aqui, né? Nós discutimos tudo e sabemos que vocês não estão sozinhos nesta responsabilidade. Existe toda uma responsabilidade anterior à de vocês que pode contribuir positivamente ou negativamente para a avaliação. Nós temos essa consciência. Até a nossa responsabilidade como secretaria dos anos anteriores. Porque se você não teve um apoio, se você não teve um suporte, a responsabilidade é nossa também, né, quanto secretaria. E a senhora pode falar assim, mas você não estava aí na secretaria no ano passado. Mas é minha responsabilidade também. Porque uma vez que eu estou hoje, tudo que aconteceu no passado também é minha responsabilidade hoje. Se torna minha responsabilidade hoje, né? Porque influencia diretamente nesse trabalho. Então, nós entendemos bem, né, o sentimento que a senhora tem em relação a isso, e eu acredito que é o sentimento e a concordância de todos, que hoje estão nesse ano letivo para essa avaliação, né? Mas, olha, nós não desconsideramos tudo, tá? Sabemos todas as informações anteriores, né? Já foi levantado, porque eu sou bem chatinho, né? Eu quero saber como é que foi as coisas anteriormente, antes da gente iniciar um passo. Eu sou bem chatinho em relação a isso. Então, a gente já sabe o que aconteceu no passado. Mas a gente não tem como mudar, deixando o nosso aluno, por exemplo, fora.
né, da avaliação. O prejuízo dele fora dessa avaliação é muito maior do que o prejuízo com ele fazendo essa avaliação hoje. Tá? Então, nós vamos tentar ajudar ao máximo que for possível em uma força-tarefa conjunta, não individual, mas conjunta, professor, coordenação, secretaria, direção, né, para o desenvolvimento dessa atividade ter o mais êxito possível. Mas também vamos, a partir dessas experiências anteriores, projetar, né, os nossos próximos passos para o futuro. Para que lá no futuro, o nosso discurso como professor, como secretaria, se torne diferente. Teremos problemas, mas os problemas serão outros. Não será mais esse de alfabetização. Assim, esperamos todos nós. Estou errado, Ivanda? Maravilha. A Delci está aqui pertinho da gente. Né? Eu estou com a professora Maria Luciene. E assim como também está aqui a equipe aqui na frente, né? Tem Marisa ali na ponta acompanhando, né? Bruna aqui de frente, né? Quem ficou responsável pelo cadastramento de todas essas questões é a Rosinha, né? Então, se vocês tiverem questões e quiserem colocar no banco de questões, são questões de múltipla escolha, pode mandar aqui para a gente que a Rosinha vai colocar no banco, tá? De questões. Podem compartilhar com a gente, que a gente alimenta o banco de questões aqui para vocês. Professor, só para finalizar, porque eu gosto de ser assim muito realista nas minhas coisas, às vezes me chamam até de pessimista, mas quem é realista, né, consequentemente é pessimista no que diz. Aí eu estava dizendo, eu digo, mas que professor Demerson é esse? Onde foi que arrumaram, pelo amor de Deus, esse homem que tirou meu sono com esse portal, com tudo isso na minha vida? Aí, quando falava Demerson, eu digo, meu Deus, já vem esse homem de novo. Aí eu digo, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou esquecer Demerson e vou fazer o que eu consigo fazer. E aí falo com Juliana, minha diretora. Juliana, minha filha, eu vou fazer a prova desse jeito, porque eu ainda não consegui fazer isso. E Demerson, que me perdoe. Aí falei até com Sheila, um tempo desse, Sheila caiu na risada. Eu digo, Sheila, esse Demerson é demais, viu? Mas, graças a Deus, já estou conseguindo dormir, viu, professor? O susto passou. Oh, meu Deus. Olha, me tenha como um aliado, como um parceiro na educação. Não me tenha como um antigo prefeito chileno, não. Deus me livre, dona dessa. Eu estou falando isso porque semana passada me fizeram essa comparação, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não tinha ninguém melhor para me comparar, não, pelo amor de Deus, né? Oh, Jesus, Deus me livre. Para você ver como é que eu conheço a história da cidade já, tá vendo? Ainda bem que conhece. Juliana, por favor. Vá, Lídia. É Lídia que quer falar. Era uma pergunta, se vocês já estão prevendo assim, que seria esses alunos, principalmente o quinto ano, se eles teriam um contraturno, assim, se voltasse ao presencial, né, o híbrido, se eles teriam, assim, esse reforço presencial, um contraturno. Perfeitamente, baseado nas nossas atividades assíncronas, né? Nos nossos horários assíncronos. Então, a gente tem, inclusive, o nosso horário assíncrono para poder fazer esses trabalhos, tá bom? Mas isso seria na escola? Pode ser, inclusive, na escola, mas, nesse caso, vai depender da disponibilidade de cada professor. Tá bom? Sim. Eu não vou obrigar o professor a essa atividade presencial, né? Na escola presencial, mas o professor que tiver essa disponibilidade, sim, pode ser feito na própria escola, respeitando o distanciamento e dentro do cronograma modulado que a gente vai fornecer. Mas, no caso, aquele professor que ele trabalha em outro turno, aí teria algum outro professor, assim, para dar esse reforço? Nesse caso, a gente não teria. Não teria. Teria que ser mesmo as atividades pelo portal, né? Para o aluno poder estar acompanhando. Mas, olha, gente, eu mesmo, como professor, vou disponibilizar diversos simulados para vocês utilizarem lá pelo portal com esses alunos. Eu vou fazer simulados sempre com 5 questões, né? Simulados esse que você vai poder, o aluno vai realizar o simulado pela sua indicação, você vai poder corrigir com o emissário e vai poder explorar aquelas questões que foram trabalhadas no simulado, ajudando o aluno a se adaptar um pouquinho mais às questões de múltipla escolha, mas ajudando ele também nessa percepção de como a prova poderá acontecer.
Por outro lado, né, o professor vai ter uma visão de qual conteúdo vai estar mais fácil ou mais difícil para aquele aluno, para que o professor possa fazer, inclusive, uma explicação melhor, uma explanação melhor. E eu vou montar esses simulados baseados nos conteúdos organizados da BNCC, para facilitar ainda mais o trabalho do professor. E eu vou chamar os simulados, professora, cronologicamente como simulado 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Para quê? Para que você possa ver, né, e seguir exatamente os conteúdos que estão sendo abordados ali da BNCC, né? E aí você tem essa noção clara. É um auxílio que eu, como professor, vou fazer em relação ao SAEB para vocês, para poder ajudar, né? Mas também estou aberto a ideias, tá? Não fiquem só pelas minhas ideias, não. Usem a minha mente como se fosse a de vocês. Tragam os problemas, tragam as ideias e eu descubro as soluções de como a gente pode resolver isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Ok. Finalizamos, então? Vamos fazer nossa foto? Sim. Vamos fazer nossa foto. Abre a câmera, porque sabem que eu tenho que registrar tudo, né? Eu tenho que registrar a foto de vocês, né? Tudo direitinho. Mostrar todos os professores que participaram, né? Então, vamos fazer essa foto rapidinho. Deixa eu falar um negócio. Gente, eu estava em outra reunião lá no Amable, viu? Um beijo a vocês, então parabéns. Parabéns, curtam bastante as férias de vocês, né? Começando a partir da manhã. E vocês são guerreiras. A partir de amanhã, não. A partir de amanhã, não. A partir de dia 12, de quinta. E digo, eu estou muito feliz viu, com tudo que vocês lutaram, conseguiram e ajudaram também aqui a gente na CEMED. Um beijão no coração para vocês. Vamos lá para a foto? Olha lá, vou tirar a foto, hein? Quem não abriu a câmera, é a hora de abrir a câmera. 1, 2, 3. Pronto, foto registrada, tá? Obrigado, Sandra. Porque eu tirou a máscara, Isaías. Boa férias! Del tá doida pelas férias, né? Ah, é, também. É, gente. Um bom descanso para vocês, se a gente não conversar mais, né? Um bom descanso para vocês nesse período de férias. Prometo que não vou perturbar vocês, mas me entreguem meus diários, pelo amor de Deus. Eu vou imprimir os diários tudinho, me entregue eles. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Já perturbou. Já perturbou.